Questão 97. Questão 97, ela vai dizer o seguinte pra gente. Questão de química, né? Considerando a diferença de massa mencionada entre os isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Uma questão de separação de misturas. O urânio é empregado como uma fonte de energia de reatores nucleares. Beleza. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio, bababá, bibibi, tá dizendo nada que ajude muita coisa aqui, né? Uma das formas de enriquecimento utiliza pequena diferença de massa de hexafluoreto de urânio 235 e urânio 238, para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Beleza. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas por telas com um grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos. Então, estou falando aqui de isótopos, tá? A questão deixou claro. Isótopos de urânio, tá? Isótopos de urânio, a gente vai ter o quê, pessoal? A gente vai ter diferentes números de prótons ali, né? Diferentes números de prótons, né? Diferente número de massa e mesmo número de prótons, né? Isótopos, né? A característica dos isótopos lembra do P. Inclusive, né, esse é um conteúdo tão básico que às vezes a galera erra, né? O que são isótopos, isóbaros, isótonos? Lembra disso, né? Pelo amor de Deus, cara, vai cair assim na prova também e você erra, né? O que são isótomos? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótopos, mesmo número de prótons, diferente número de massa. O que são isóbaros? Mesmo número de massa, né? Então são alguns fundamentos que você tem que pegar. Logo, eu tenho massa diferente. O 235 e o 238 possuem massa diferente. A gente quer saber, considerando a diferença de massa mencionada, qual que eu vou utilizar? Aí vamos ver a análise de separação de mistura, qual utiliza massa. Peneiração. Peneiração envolve partícula, tá? Partícula. Você tem que lembrar que peneiração envolve um processo que a gente chama de granulometria. Granulometria. Tamanho dos grãos, tá? Eu não vou separar o urânio pelo tamanho do grão, eu vou separar pela diferente massa. Quando a gente pensa em massa, nós temos que pensar em densidade, beleza? Massa é separação por densidade. Toda vez que eu quiser separar por diferente número de massa, né, eu vou pensar simplesmente pela separação por densidade. Peneira é granulometria, tamanho dos grãos. Extração por solvente, eu tenho que pensar em solubilidade, tá? Solubilidade. E aí envolve o conceito de polar ou apolar. Só que o urânio 235 e o urânio 238 possuem a mesma polaridade, tá certo? Possui ali a mesma solubilidade no princípio, porque não mudou, né? Então aqui eu estaria pensando em solubilidade polar ou apolar. Destilação fracionada, estaria trabalhando com pontos de ebulição, tá? Pontos de ebulição pode ter uma influência da massa, mas daí eu teria que ver, olha só, quando ele já fala aqui processo de efundir repetidamente, milhares de vezes, até barreiras porosas formadas por telas, com grande número de pequenos orifícios, já é um processo que eu já estou trabalhando com ponto de ebulição, ele quer um outro, trabalhando com massa, não ponto de ebulição. Separação magnética. Separação magnética envolve o processo de magnetismo, tá? Magnetismo. Mas como eu estou trabalhando com urânio, o urânio tem o mesmo, a mesma... Tá? A mesma atração eletromagnética. Independente se for 235 ou 238, vai ter o mesmo eletromagnetismo. Então não vou dar para separar. Tá? Não é como se eu colocasse uma propriedade magnética perto do 235, ele fosse mais atraído do que o 238. Logo, por densidade, você tem que pensar sempre em centrifugação. Vai lembrar do sangue, né? O sangue a gente faz por centrífuga, né? Você tem que lembrar que muitos reatores nucleares são centrífugas também, tá? Você vai pensar, por exemplo, aqueles aceleradores de partículas, né? São como se fossem centrífugas que a gente vai fazendo também, tá? Então envolve você pensar também no sangue, né? Sangue separa por densidade, separa por centrífuga. Quando ele falou massa, pensaria automaticamente no processo de centrifugação, tá? E a gente consegue separação por massa, tá? É o fundamento básico aqui. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado
passar ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.